O filme começa em Utica, Nova York, com um motorista de caminhão apelidado de Clean, que trabalha como coletor de lixo. Clean trabalha em um bairro residencial urbano decadente e cheio de criminalidade. Durante seu trabalho, ele coleta itens úteis que ele guarda, sabendo que poderiam ser úteis para ele. Após seu turno da noite, ele faz o check-out e volta para casa com alguns dos itens coletados. Em sua tentativa de buscar redenção, Clean revela que suas mãos estão cobertas de sangue e ele está sujo. Ele diz que não importa o quanto ele tente, ele não pode lavar seu passado. Ele dirige até um ferro velho, onde prepara comida enlatada para alimentar seu cachorro e mais tarde vai a reuniões da tropa AI. Um ex-militar chamado Travis revela que era viciado em pílulas, e Clean revela que era viciado em violência. De volta em casa, Clean vive sozinho após a morte de sua filha e o divórcio de sua esposa. Ele prepara uma refeição de frango e mais tarde conserta um item que ele salvou enquanto coletava o lixo. Pela manhã, ele passa pelos vizinhos e oferece uma refeição a uma garota adolescente chamada Diana, apesar de lembrá-lo que ele faz muito por ela, mas ele não é seu pai. Ela lhe dá uma pulseira feita à mão. Ela segue para pegar o ônibus escolar e Clean vai para uma loja de artigos usados, onde apresenta seu item e vende por alguns dólares. Logo, uma mulher entra para comprar uma arma e a mente de Clean parece ter sido levada, mas mais tarde passa para outra mulher de quem ele compra tinta. Clean passa algum tempo se fazendo útil na comunidade, pintando grafites em seu bairro. Pela manhã, ele percebe alguns novos inquilinos e oferece comida a Diana, embora ele olhe criticamente para os novos inquilinos. Enquanto dorme, ele tem visões sobre sua filha falecida, o que o desperta e ao olhar para a foto dela, ele fica emocionado. No dia seguinte, na barbearia de Travis, Travis o informa que às vezes é melhor deixar algumas coisas irem embora, ou então focar em como viver com elas. Conhecemos Michael, um notório traficante de drogas que veio buscar seu filho chamado Mike na prisão. À medida que Michael está prestes a encontrá-lo, Mike é, em vez disso, buscado por seus amigos, o que decepciona seu pai. Eles vão embora com ele, mas mesmo com raiva, Michael decide deixar pra lá. No trabalho, Clean é informado que ele estaria cobrindo mais áreas, já que houve alguns cortes nos coletores. Ele começa a coletar o lixo enquanto se move para diferentes lugares. Enquanto ele coleta lixo perto de um restaurante de frutos do mar de propriedade de Michael, ele percebe alguns capangas. Eles estão no meio do tráfico de drogas, mas ele os ignora e continua com seu trabalho. De volta em casa, Clean é assombrado por seu passado, assim como pela perda de sua filha. No dia seguinte, ele encontra Diana caminhando para a escola porque o ônibus escolar não opera mais na área. Ele oferece uma carona a ela. E enquanto estão a caminho, ela se pergunta por que ele sempre fica sozinho, nem mesmo com uma namorada. Clean a informa que ele não é tão bom com mulheres e se concentra apenas em seu trabalho. De volta à casa de Michael, Mike é deixado por seus amigos, embora ele esteja atrasado. Michael liga para ele se juntar aos negócios, mas Mike responde sarcasticamente que ele não gostaria de cheirar a peixe. Michael descobre que estão faltando 5 pacotes de cocaína, percebendo que os transportadores chineses estão roubando dele. Clean conserta uma bicicleta que pertencia à sua filha e a deixa na casa de Diana para ajudá-la a ir para a escola. Logo, a avó de Diana, chamada Ethel, sai e informa a ele que ele não deveria se preocupar porque ela não é sua filha. Clean responde que ele está fazendo isso para salvar a si mesmo como uma alma perdida. Ela lhe diz que as ruas costumavam ser felizes, com crianças por toda parte antes que os gangsters as destruíssem, que agora eles escondem as crianças dentro de casas. Ethel diz a ele que o viu pintando as ruas e que ele é um bom rapaz, mas Clean diz a ela que ele não é. Enquanto isso, na barbearia de Travis, Clean revela a ele sobre sua experiência quando ele acabara de comprar uma bicicleta para sua filha. Ele sempre se sentia feliz ao vê-la escrever e sempre tinha as memórias dela. Michael passa um tempo na igreja enquanto seus negócios de cocaína continuam funcionando. Eles embalam a cocaína em pequenos gramas e fornecem-na na área, bem como no bairro, disfarçados de fornecimento de peixes. Os transportadores chineses entregaram novamente e, enquanto descarregam, ele chama Mike para se aproximar. Ele bate no líder da equipe chinesa com um martelo várias vezes para servir como lição para o resto. Ele depois adverte os membros restantes para verificar suas balanças antes de dizer a Mike para limpar aos lulas. Naquela noite, enquanto coleta o lixo, Clean percebe sangue e óculos do chinês que Michael arrastou para cima. Ele se pergunta, mas continua a esvaziar o lixo, embora logo depois Michael apareça atrás dele. Ele se desculpa pelo cheiro e tenta oferecer-lhe cigarros, mas Clean recusa. Ele tenta dar-lhe uma gorjeta, mas ainda assim Clean recusa e sai pacificamente. No dia seguinte, enquanto dirigia, seu carro quebra, parando em um bairro ruim. Ele sai para verificar o problema, mas logo um grupo de bandidos passa correndo por ele, perseguindo alguém em um beco. Ele então ouve o homem gritando, o que o obriga a ir ver o que está acontecendo. Ele os encontra chutando brutalmente o homem e ele fica ali observando em um dilema.
Logo eles se voltam para ele, mas à medida que se aproximam, outro bandido aparece por trás e o acerta com um taco de beisebol. Clean acorda no hospital, onde está sendo atendido, mas ele tem memórias de quando sua filha o encontrou se drogando. O médico lhe dá uma receita médica, mas Clean se recusa a tomá-la. No trabalho, ele recebe uma licença devido a responsabilidades e a caminho de casa, ele encontra Diana do lado de fora à noite, informando-o que sua avó saiu com as chaves. Ele a convida para sua casa. Diana percebe que ele não está em boas condições e, enquanto se movimenta, ela percebe uma caixa de madeira. Quando ela a abre, Clean a impede de forma assustadora, o que a assusta e a faz fugir. Na mansão de Michael, ele tenta conversar com Mike, mas Mike está ocupado ensaiando música rap. Isso irrita Michael ao confrontá-lo, mas Mike o ameaça com uma faca. Incapaz de arrastar seu pai para cima, Mike decide fugir de casa. À medida que Clean passa, ele percebe Diana andando com um grupo de bandidos e diz a ela para ir para casa porque está tarde, mas Diana responde friamente que ele não é seu pai para mandar nela. Os bandidos se confrontam e mandam Clean sair, mas Diana finalmente concorda com o pedido de Clean para evitar uma discussão. De volta à reunião da Tabitawa, um homem fala sobre os demônios que sempre caçam as pessoas, fazendo com que percam a esperança de que possam fazer alguma coisa. Ao sair, ele se aproxima de Clean e diz que seu rosto lhe parece familiar, embora Clean negue. Ele revela que o reconhece como parceiro de um gangster notório. Clean trabalha para limpar um prédio abandonado com grafite. Ao olhar para dentro, parece que ele percebeu alguém lá dentro, o que o leva a entrar e verificar. De repente, ele se depara com uma caixa de ferramentas com um cano de chave inglesa dentro. À noite, enquanto dirigia, ele percebe a bicicleta de Diana do lado de fora da casa dos bandidos. Lá dentro, eles estão fumando drogas e bebendo álcool, e Diana parece estar com eles. Ela se levanta para sair, mas um deles começa a gravá-la. Eles a impedem de sair, tentando Clean se aproxima da porta e percebe Diana lá dentro, o que o leva a bater nos bandidos com o cano da chave inglesa. Ele bate brutalmente em todos lá dentro, até mesmo no bandido que tentava estuprar Deanda. Michael acontece de estar entre os bandidos espancados, mas Clean abraça Diana, embora o telefone esteja gravando. Clean leva Diana de volta à sua avó, embora Michael esteja com Mike ferido. O médico informa a ele que Mike precisa de uma cirurgia, ou então ele pode não conseguir falar novamente. Mas Michael recusa para que isso sirva como lição para Mike. Ele assiste a gravação da noite anterior, revelando a identidade de Clean. Frank, um policial corrupto, informa a ele que Clean é um homem do lixo que mora no bairro, sabendo que Clean pode ter fugido. Michael ordena a Frank que arraste Diana e Ethel para cima de uma maneira bagunçada, para que machuquem Clean antes de pegá-lo. Por outro lado, Clean está deixando a cidade com Diana e Ethel, mas logo um policial o manda parar. Depois de parar, ele percebe que o policial é um daqueles subornados por Michael. Ele acelera seu carro depois de perceber que o policial trabalha com Michael, e depois de um tempo, ele desvia da estrada principal, conseguindo escapar da polícia em uma tentativa de mudar de veículo. Eles param em uma pista de boliche e lanchonete. Diana escolta Ethel para usar os banheiros enquanto Clean anda pelo estacionamento procurando um carro para roubar. Enquanto dirige, alguns capangas de Michael notam o carro de Clean e, após confirmação, saem para ir à lanchonete. À medida que entram, Diana e Ethel também estão saindo, então voltam correndo enquanto Clean espera por Diana e Ethel. Ele percebe um dos capangas e o leva instantaneamente antes de fazer sua jogada e pegar seu machado. Os outros capangas ainda perseguem Diana e Ethel, que correm para os fundos dos quartos do prédio. Eles encontram algum lugar e se escondem, embora pareça um ponto fraco, pois os capangas quase os alcançaram. Clean aparece de repente e os enfrenta com seus próprios atos. A luta fica tensa, mas Clean consegue despachá-los em um combate corpo a corpo, derrubando todos eles. Clean vai ao encontro de Diana e Ethel e os chama para sair. Relembramos uma noite em que Clean ainda era um assassino profissional. Ao chegar em casa, ele percebe que sua seringa de drogas está faltando, apenas para perceber que sua filha a usou. Infelizmente, a filha faleceu, o que despedaçou Clean, pois foi sua culpa, dado o amor que ele tinha por ela. Desde então, sua vida nunca mais foi a mesma. Num motel, Ethel culpa Clean por não poderem voltar para casa, mas Clean promete consertar as coisas. Clean então dirige para retornar ao bairro e encontrar Travis, a quem ele informa sobre os ataques de Michael. Ele coleta o dinheiro de sua residência e vai à loja de artigos usados para comprar algumas armas. Seu amigo atendente lhe oferece uma das melhores armas que poderiam atender à sua necessidade. Clean continua a coletar mais itens e esquemas, mas Frank recebe uma ligação e descobre que Clean era um assassino profissional temido conhecido como o Ceifador. Clean liga para Michael e o avisa que sabe seu endereço e que está vindo para ele. Clean então começa a usar suas habilidades de salvamento para improvisar um silenciador para uma espingarda. Ele então se prepara com uma tatuagem nas costas provando quão notório ele era no passado. Ele veste seu colete à prova de balas e se equipa com diferentes armas e em seguida as carrega em seu veículo.
Michael prepara todos os seus homens para esperar por Clean e confirma que eles apertaram a segurança. Clean está de volta ao seu trabalho de coleta de lixo. E, enquanto está sentado do lado de fora da casa de Michael, ele arma uma armadilha em sua caixa elétrica. É revelado que ele já arrastou para cima todos os guardas do lado de fora e segue para seu caminhão de lixo. À medida que Michael e seus parceiros celebram com uma bebida, Clean vem com o caminhão de lixo e o joga na casa de Michael. Sua armadilha explode e a energia é cortada, então os homens de Michael atiram no caminhão. Já fora do caminhão, Clean surpreendentemente abre um tiroteio nos capangas, então se envolve com ele e uma briga irrompe entre os dois. Clean, no entanto, consegue atirar nele com uma arma sinalizadora. Clean continua a perseguir Michael, e enquanto procura por ele, quase atira nele surpreendentemente. Ele atira nele novamente antes de Clean de repente atacá-lo e eles se envolverem em uma luta. Michael começa a bater em Clean. Enquanto está no chão, ele tem uma visão de sua filha. Clean então vira a luta e começa a bater em Michael, mas quando está prestes a terminar com ele, Mike aparece. Ele atira primeiro em Clean e depois esvazia sua arma atirando em seu pai. Ele tenta terminar com Clean também, mas infelizmente ele está sem balas. Algum tempo depois da luta, o bairro de Diana agora foi libertado das atividades criminosas, pois mais crianças saíram para brincar na rua. Enquanto pedala pela rua, Diana vê um caminhão de lixo se aproximando e sorri, trazendo o filme ao fim. Chegamos ao fim do recap do filme Clean. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 7 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.